voltar pro Corinthians? Já pensou, pessoal? Rapaziada, fica até o final do vídeo para você entender toda essa história. E antes chega fortalecendo com like, porque a meta, pessoal, a meta é 1000 likes. E eu sei que aqui tem corintiano o suficiente pra gente bater essa meta. 1000 likes, pessoal, porque a fiel não desaponta, a fiel fica até o final. Nunca em minha vida vi a torcida do Corinthians vaiar o Timão enquanto ele está em campo. A gente fica até o final. Então, pessoal, fica até o final do vídeo e chega fortalecendo com like pra gente bater a meta de 1000 likes. Isso aqui é Corinthians, pessoal. Isso aqui é Corinthians. E o Augusto Melo tá incomodando tanta gente, pessoal, que a galera está colocando escutas e câmeras escondidas lá para pegar o que ele fala. É brincadeira, pessoal. Esses aí são os que se dizem torcer para o Corinthians, mas pelo contrário, eles destruíram o Corinthians. E se continuasse no poder, o Corinthians fecharia as portas. É o que eu penso. Mas ainda bem que o mandato acabou e temos um presidente. O homem tá trabalhando. Deixa o homem trabalhar. Vamos pro vídeo e fortalece com like aí. E se você, corintiano, fortalece o Calvo, será? É nesse cenário que o nome do Matos começou a ser cogitado, estudado e especulado dentro do Parque São Jorge. E em meio a esse contexto, quero trazer uma informação exclusiva. Matos chegou recentemente ao Vasco, contratado pela 777. E o Matos tem sido alvo de, não de cornetas, mas de lamentações de torcedores do Vasco. O pessoal imaginou que a chegada do principal executivo de futebol do país a São Januário garantiria contratações de peso. Até agora os movimentos foram só modestos. Contratação do João Vitor Zagueiro, que veio do Benfica, do Rojas, que veio do River Plate, e mais recentemente a chegada do David, atacante por empréstimo junto ao Internacional. O que eu posso contar para vocês que eu consegui apurar até com gente do Corinthians? A situação do Matos no Vasco não é tão animadora. O Matos tinha a expectativa de uma outra realidade, e algumas das promessas feitas pela 777 não estão sendo cumpridas. Não dá para dizer que o Matos está chateado, está infeliz, mas ele está incomodado com toda a burocracia que existe dentro da 777 na aprovação para a contratação de jogadores. O processo é lento. E a empresa pensa muito como uma empresa. O que eu quero dizer com isso? Que a busca é quase sempre por atletas jovens que possam ser revendidos no futuro. E o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, gostariam de mesclar. É óbvio que você vai trazer jogadores que vão garantir vendas futuras, mas você também precisa de atletas mais renomados, veteranos, que entreguem experiência, que ajudem no processo de busca por títulos. Ramon Dias e Alexandre Matos querem ser campeões com o Vasco. Diante desse cenário, não há infelicidade, mas há um incômodo. E se o Corinthians oficializar uma proposta ao Alexandre Matos, essa proposta ainda não chegou, pode acabar acontecendo alguma coisa, até porque há um incômodo em relação à forma como a 777 trabalha, de maneira muito mais lenta e com muito menos autonomia que o Matos tinha em outros clubes. Vou falar agora sobre Roger Guedes, esse papo de que o Guedes pode voltar ao Corinthians em 2024. Antes de gravar o vídeo, consultei Paulo Pitombeira, que é representante do Roger Guedes. Paulo Pitombeira não descartou a negociação. O que chama a atenção é que o Guedes acaba de deixar o Corinthians. Ele foi anunciado como reforço do Al Rayyan do Catar em agosto. Só 12 partidas pelo novo clube, números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, ele tem participação em um gol por jogo. O time dele não é o melhor do futebol do Catar, bem longe disso, nem vai brigar pelo título nessa temporada, mas o atleta assinou um contrato de 4 anos e ganha muito mais no Catar do que já ganhou em qualquer time de futebol no Brasil. Confesso que eu vejo essa operação como muito delicada e complicada, nem tanto pela aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já gastou 8 milhões de euros no Veríssimo, pode gastar 10 milhões de euros no Roger Guedes, mas a menos que o Guedes tope reduzir de forma considerável seus vencimentos, não vai haver acordo. Guedes ganha no Catar algo na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Timão não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. O Guedes, que enquanto vestiu a camisa do Corinthians, deixou excelente impressão. Jogador super ambientado, adaptado ao elenco e também à torcida, fazia gols, era o cara mais decisivo do time. Mas diante do fato de o Pitombeira não ter descartado esse acordo, acho que é o caso da gente ficar de olho nessa possibilidade de negociação. Só para completar sobre o Corinthians, uma história assombrosa. O Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, divulgou nas últimas horas
que foi feita uma varredura na sala do presidente, também em salas de reuniões lá no 5º andar do Parque São Jorge, e descobriu-se a presença de escutas. Ou seja, alguém colocou microfones lá para ouvir o que Augusto Melo e seus dirigentes falavam. Algo bastante grave. Corinthians estuda, analisa se vai levar esse caso para a polícia ou não. E Duílio Monteiro Alves já foi escutado, já foi perguntado e disse que não tem nada a ver com essa história. O Duílio imagina que essas escutas tenham sido colocadas para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele falava. Ninguém vai saber se isso é verdade ou não. Bora, pessoal, vamos ver agora informações sobre o time, o elenco do Corinthians aqui. Chegou até aqui, esqueceu do like, foi? Então fortalece aí. Vamos ver aqui porque o Coringão vem forte. A resposta não foi a mesma. Veremos o Corinthians agora. Se olhar para o Corinthians no papel, eu tenho muita dúvida para afirmar que esse time que vai começar o ano é melhor do que o time que terminou no ano passado, em relação a nomes. Eu vou te ajudar. Posso te ajudar? Pode. Já que você está ansioso e você falou, não, só vamos ver quando começar o Campeonato Paulista. Não, vamos começar a ver agora. Já? Ontem já teve treino, mostramos ao vivo no F360, Lili Nascimento esteve conosco e tá aí na tela para você, Rafael Prats, para acabar com a sua ansiedade. Versão 2024, Corinthians, Mano Menezes, primeiro time montado pelo técnico. Foi no treino de ontem, com Cássio, Fagner, Lucas Veríssimo, Caetano e Hugo. Palácios foi apresentado ontem, provavelmente e o Palácios... Félix Torres chega hoje, Abel. O Félix Torres, zagueiro, que deve ser titular. Estava treinando e jogando no Santos Laguna. Isso. Maicon, Ranielli, Rodrigo Garro, Matheus Araújo, Yuri Alberto e Romero. Goleador Romero para desespero dos corneteiros. É isso aí. Olha, Abel, sinceramente, vocês acham esse time no papel, esse time na prática pode demonstrar outra coisa? Quando você olha a escalação, esse time é melhor do que o time que terminou o ano? É um time mais novo. Isso daí, sem dúvida. Me parece que é um time que pode ser um time de desarmar um pouco mais, de recuperar a bola rapidamente, mas tecnicamente, esse time para começar o ano é melhor do que o do ano passado? É mas tecnicamente, Augusto, então, mas tecnicamente o Corinthians ano passado não rendeu absolutamente nada. Foi difícil. Então, se a gente for olhar só para o que rendeu tecnicamente, eu não sei dizer porque esse time não promissor. jogou ainda. Esse time me parece um pouco mais promissor porque são jogadores jovens que vão dar o que na temporada passada o Corinthians não teve, poder de marcação e pressão. Isso, acho que sim também. E agora, o Garro ali no meio campo, a gente não sabe como vai. Por exemplo, quando o Rojas chegou, havia uma expectativa muito grande que até agora não aconteceu. Sim. O futebol dele. E o Garro, como será? Então, há uma interrogação, acho que muito grande em relação ao Corinthians, porque são muitos jogadores novos. E muitos jogadores que saíram eram titulares. Então, a remontagem do Corinthians é um trabalho praticamente do zero. São poucos jogadores que ficaram. Né? Você vai contar ali alguns jogadores que fazem parte do time titular. O restante é jogador que vai assimilar. Tem jogador que nem chegou e nem começou a treinar ainda. Que tem potencial para ser titular. Então, assim, é um processo. Primeira, segunda, terceira rodada do Campeonato Paulista, é o Mano tentando encaixar esse time com jogadores que ainda estão chegando para ver como esse time vai assimilar. Agora, que há uma perspectiva, pelo menos de melhora na competitividade do que o Corinthians apresentou na temporada passada, eu tenho essa expectativa. Porque os jogadores que saíram eram titulares, mas, por exemplo, o Prats citou o Renato Augusto. A gente nem precisa perder tempo aqui para falar das qualidades técnicas do Renato Sim. Augusto. Mas em quantos jogos o Renato Augusto estava disponível para entrar em campo e começar como titular? Quantas vezes? Poucas. É difícil, você não consegue contar com ele. Fábio Santos, um pouco mais. Juliano, era um reserva que terminou o ano jogando, mas na maioria das vezes não era titular do Corinthians, mas por exemplo. Volta a jogar na época da fase final ali do Luxemburgo com o Mano, né? E com o Mano já. Mano. Tem uma coisa que, na minha visão, é interessante. O Corinthians começa a temporada com o mesmo técnico que terminou. Sim. E a mesma coisa que eu falo do Flamengo, do Santos e de vários outros. Vão deixar o técnico do Inter, do Galo, quase todos, vão deixar o Mano trabalhar? O time vai tropeçar. Ele está reformulando. Não vai oscilar, não vai ganhar todos os jogos. O Corinthians não vai virar de uma hora para outra uma superpotência, como disse inclusive o Rubão. O objetivo é esse, que vira uma superpotência para bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, mas não é de uma hora para outra. Vão deixar?
Ou na primeira derrota, duas derrotas, vão falar que o Mano não serve, que tem que trocar o técnico. Essa é a minha dúvida de sempre, Eugênio Leal. Eu sou chato e vou continuar batendo nessa tecla que se troca demais de treinador no Brasil sem necessidade, quando muitas vezes tem que dar mais tempo para ele trabalhar ou para a diretoria trabalhar também, trazer mais reforços. O São Paulo melhorou muito ano passado com a chegada de um jogador, Lucas. Mudou ou não mudou? O Corinthians caiu muito ano passado com a saída de um jogador, Roger Guedes. Às vezes 1, 2. O Dudu se machucou. O fulano foi vendido, foi embora. O Danilo. Demora para refazer o time. Deixa o Abel trabalhar. Deixem o Mano Menezes trabalhar. Fala aí, Eugênio, que eu já falei demais. Mas falou bonito, hein, Abel? Você gostou? Eu concordo, eu concordo e sou do mesmo pensamento que você em relação a essa troca de técnicos do futebol brasileiro. Normalmente não se dá tempo a trabalhar, se olha o imediatismo. Muitas vezes, nesse início de temporada, ainda mais, quando é mais difícil, porque você está montando o time vem de parado, de pré-temporada, de saída de jogadores, chegada de outros. Então, até encaixar, até encontrar um ritmo, até encontrar uma maneira de jogar, demora um tempo mesmo, né? O time conseguir jogar o futebol que a torcida espera. E, na maioria das vezes, não tem paciência, né? As diretorias não têm paciência, as torcidas, parte da mídia também fica cobrando, pressionando. E o Corinthians, para ficar aqui no Corinthians, acho que cometeu alguns erros recentemente em relação a isso. Eu, por exemplo, continuo achando que foi o erro a maneira como o Corinthians se desfez do Silvinho. O Silvinho estava fazendo um trabalho, se não era brilhante, era dentro da realidade do Corinthians muito bom. Dentro do que o Corinthians podia entregar àquela altura. Foi demitido por pressão de torcida, porque começaram a reclamar da roupa dele, porque achavam que ele... sabe? E está lá ele fazendo milagre do futebol europeu. Eu acho que ano passado também a situação do Fernando Lázaro foi muito mal conduzida, porque se você faz uma aposta num jovem para começar a temporada, você precisa dar o mínimo de tempo a ele para desenvolver o trabalho dele. Não se deu tempo ao Fernando Lázaro, aí troca. No que troca, já muda tudo. Aí vem uma outra situação, uma nova realidade, uma nova comissão. Trocar comissão técnica é um peso muito grande para o elenco, porque você tem que se habituar a tudo diferente. Muitas vezes troca também preparador físico, toda a equipe de auxiliares e tal. Então, são outras pessoas a quem você tem que se adaptar, que chegam com outro pensamento, que mudam a rotina. Se o treino é de tal hora, passa a ser na hora tal. Você vai treinar 2 vezes, passa a treinar uma, sabe? E é claro, principalmente, a maneira de jogar da equipe. Tem um time que gosta de marcar alto, outro gosta de marcar baixo. Um joga com mais pressão, outro sem pressão. Marca individual ou marca coletivo. São maneiras diferentes de jogar, de pensar futebol, de trabalhar. Isso tudo exige um processo de readaptação. Jogadores que estavam jogando muito bem caem de produção, e de repente outros até podem subir. O Maicon, que está no Vasco, zagueiro, que estava no Santos ano passado, antes, ele esteve aqui no Bola da Vez, que eu participei. E conversei com ele antes do programa, e durante o programa eu fiz a mesma pergunta. Eu falei, porque na época ele estava no Santos ainda. E perguntei isso, falei, para você, jogador, você é um cara experiente, futebol europeu, voltou ao Brasil, está no Santos, o Santos muda de técnico. Recentemente, eu não me lembro qual era o técnico na época, mas perguntei isso para ele. É ruim para você? Você como zagueiro? Ele falou assim, não é só para mim, é para todo mundo. Ele falou assim, o técnico anterior trabalhava a zaga de um jeito. Aí chegou outro técnico, o posicionamento muda totalmente. Um gosta que os zagueiros joguem mais alto, outro gosta que a zaga fique mais próxima do gol. Ele falou, é muito ruim. Ele falou, você está trabalhando 2, 3 meses, quando você está começando a se habituar, muda. Ali foi um depoimento de um jogador experiente, né? Mas que eu tenho certeza que é o pensamento de todos. Pode perguntar para qualquer um, você acha que o jogador... É óbvio que, como o professor fala e outras pessoas falam, eu entendo. Às vezes, não está dando certo mesmo. Sim. Mas às vezes o problema... Estamos falando do Corinthians. Mano Menezes está aqui na nossa tela. O Internacional não estava bem com ele. Realmente, jogava bem um tempo, oscilava... E continuou. E oscilou até o final do ano. Só que ele pediu reforços. Quando esses reforços estavam chegando, ele foi demitido.
O Cudê é bom treinador? É muito bom treinador. O Internacional jogou bem com o Cudê? Jogou, mas também oscilou, inclusive, nos jogos em que foi eliminado pelo Fluminense, ele oscilou. O Ener Valencia perdeu 300, perdeu um monte de gol, o Inter podia ter passado. Mas como seria o Mano Menezes com a chegada de Ener Valencia, com Arangues à disposição, com o Rocher, etc, etc? Não sabemos, porque foi... O problema do Inter era técnico ou era o elenco? Não sabemos, trocaram o treinador. É isso que eu falo. Aliás, já que agora voltando ao Corinthians, temos uma tela com o time do Corinthians do início de 2023. Olha como mudou, Natália. Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Só aí 3 foram embora. Fausto Vera, Maicon, Juliano, Renato Augusto. Juliano e Renato Augusto foram embora. Fausto Vera continua, mas... Deve ser reserva para começar o ano. Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse era o time no início do ano passado, Natália. Uma galera foi embora, né? E foi embora ao longo da temporada já. O Roger Guedes foi embora, o Balbuena já não jogou mais na temporada. Alguns jogadores não jogaram por questão de lesão. Eu acho que o futebol ele não tem si. E se tivesse, e se viesse, não existe si. Existe resposta. E a resposta, e as pessoas, nós somos muito imediatistas. A gente é muito imediatista. O Diniz na seleção. Não presta, não serve, a maioria já não queria mais. E esquecem de pensar que, de fato, é uma filosofia nova de trabalho. É uma idealização nova de trabalho. Para o jogador, se você conversar com o jogador, é difícil a assimilação, muitas vezes, para algo muito diferente. O Corinthians vai passar por esse processo. Tem o mesmo treinador, mas tem jogadores com características diferentes. Né? Sempre tem as duas vias. Quando é o treinador que chega e quando são os jogadores que chegam. O Corinthians não manteve uma base muito grande do time da temporada passada. Então, ele vai construir, a partir dos jogadores que chegaram, uma espinha dorsal. Aí sim ele vai conseguir dar ao Corinthians aquilo que se espera. Vai dar resultado no Paulista de forma imediata? Não sei. Tem jogador que consegue assimilar mais rápido, tem jogador que não consegue. Tem adaptação, tem muitos estrangeiros. Então, assim, o Mano Menezes, ele tem esse elenco na mão porque ele ajudou a forjar. Agora, o tempo vai ser muito em função dos resultados que ele vai ter, porque é assim que é medido o futebol brasileiro. A gente estava vendo ali umas defesas no treino mesmo do Cássio. O Corinthians começa mais uma temporada. Cássio! Um dos maiores da história. E tem um baita reserva junto com ele, porque o Carlos Miguel é um baita goleiro. Seria titular em muitos times no Brasil. Seria mesmo. E o que me espanta é que teve algumas fases de oscilação do Corinthians nos últimos anos, teve com alguns torcedores pegando no pé do Cássio também. Não. É o Carlos Miguel lá. Carlos Miguel é o novo Dida, pessoal. Pessoal, agora fala a verdade. Aquele time ali de 2023, do início de 2023, o ano passado, num papel ali, pessoal, num papel era um excelente time. Excelente time. Pô, o General, gostava muito do General, mas não deu certo, mano. Não deu certo. O Gil também gostava muito, mas já chegou a idade. Renato Augusto, não vou nem falar, pessoal. Mas era só no papel, porque o que esse time fez a gente sofrer em 2023... eu sofri demais em 2023 com o Corinthians. Pessoal, mas é isso mesmo. Esse ano espero que seja outra coisa. E parece que vai ser. É só deixar o homem trabalhar. Tanto o Mano Menezes como quem? O presidente. Nosso presidente. Fazer, meu presidente. Pessoal, fortalece com o like aí, porque eu tô empolgado com o Corinthians, hein? Tô empolgado demais com o Corinthians. E sobre o que estão fazendo com Augusto Melo, é sacanagem. Colocar câmeras e microfones. Meu Deus do céu, pessoal. Fazer o que, né? Fazer o que? Pessoal, tamo junto. 1000 likes, hein? 1000 likes. E vai, Corinthians. Ativa o sininho, hein? Porque eu acho que hoje vem coisa boa, hein? Ativa o sininho.